eu era cego e agora vejo. E Jesus e os discípulos encontraram um cego de nascença. Esse cego nunca tinha visto a luz do dia e vivia de esmolas para sobreviver. E quando os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Eles buscavam um culpado, associando a deficiência ao castigo de Deus. Então Jesus reverte essa lógica e responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E Jesus cura esse homem da cegueira. E o cego passou a ver. Os vizinhos do cego, os que conheciam, que passavam sempre por ali, não reconheceram. Diziam: esse não é a mesma pessoa. Outros diziam: é. Não, ele parece, mas não é. E ele vendo aquilo, falou assim: sou eu mesmo. Então eles queriam saber: mas como isso aconteceu? Como você está enxergando agora? O homem chamado Jesus fez uma lama, passou nos meus olhos e disse: vá e se lave no tanque de Siloé. E eu obedeci e agora estou vendo. Ainda perguntaram: mas quem é ele? Ele disse: não sei. Perceba que ele não conhecia Jesus. Ele disse: um homem chamado Jesus, porque talvez ouviu alguém falar. Não sei. Ou seja, não conheço. Só sei que eu era cego e agora vejo. Então resolveram levar aos religiosos. Mas a primeira reação desses religiosos não foi de alegria, e sim de acusação, indignação. Então perguntaram como havia sido curado. Ele pôs lamas nos meus olhos e agora eu posso ver. E era sábado, e esse dia era regido por centenas de regras para garantir o descanso no sábado. Os fariseus queriam saber como pode um pecador fazer tais sinais. Perguntaram ao cego ao respeito de Jesus: quem você acha que ele é? Ele é um profeta. Os fariseus não tinham certeza que o homem era cego. Então chamaram os pais para que provassem que seu filho tinha nascido cego. Antes de uma pressão religiosa da época, então eles tinham medo dos judeus, porque eles foram proibidos de confessar Jesus como Cristo. Eles disseram: pergunta para o nosso filho, porque ele já é adulto, ele mesmo pode responder por si só. Então depois que Jesus encontra o homem novamente, Jesus soube que ele foi expulso, e Jesus não pergunta sobre a lei. Jesus pergunta sobre a sua fé. Você crê no Filho do Homem? E o cego diz: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Você está falando com ele. Senhor, eu creio. E eu o adoro. E Jesus aqui no versículo 39 se revela novamente: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos venham e os que veem se tornem cegos. Os fariseus, conhecedor das leis, estavam totalmente cegos, precisando também de uma cura espiritual para suas cegueiras. Para um religioso, a obediência a regras humanas é mais importante do que a restauração de uma vida. Quanto de nós andávamos cegos? Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a verdade. O milagre não foi apenas físico. Há sobre a lição espiritual, mas se recusam a crer.